Olá, sejam muito bem-vindos. O assassinato da vereadora Marielle Franco expôs o lado mais cruel das fake news, as notícias falsas. A tentativa de destruir a memória de uma pessoa que não está mais aqui para se defender. Como enfrentar esta onda de radicalismo e de irresponsabilidade? Bem, para tentar responder essa e outras perguntas, estão aqui conosco hoje a doutora em comunicação e professora da Universidade de Brasília, Rafisa Varão. E o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, CEUB, Paulo Renat. O Paulo também é do Instituto Beta para a Internet e Democracia e ajudou a formular, por exemplo, um marco civil da internet. Mas antes de começar a conversar com os dois, vamos acompanhar as informações da Graciele Bittencourt. Sabe aquela notícia falsa que você leu o título, não clicou para ver o resto, mas mesmo assim compartilhou? E aquela foto que você recebeu no WhatsApp, mandou para frente sem nem saber direito de onde veio? Se você já fez uma dessas coisas, a chance de ter ajudado a compartilhar uma notícia falsa é bem grande. E depois que o boato se espalha, fica difícil desmentir. A gente viu isso acontecer recentemente aqui no Brasil. Em meio à comoção pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, um monte de notícias falsas circulou nas redes. E se duvidar, até hoje tem gente que acha que a vereadora foi casada com um traficante ou era ligada ao Comando Vermelho. Notícias falsas que poderiam ser desmentidas com uma simples busca na internet. Outro boato que está colocando em risco a saúde das pessoas é a de que a vacina da febre amarela não funciona mais. As autoridades de saúde já desmentiram essa história, mas a gente continua recebendo a notícia falsa no WhatsApp. Quando o assunto é política, então, aí é que as fake news estão rolando soltas. E essa é uma grande preocupação nas eleições desse ano. Estevão, o eleitor vai ter que ficar muito atento para não cair na armadilha das notícias falsas, né? Com certeza. Professora, o dano, por exemplo, sofrido pela vereadora Marielle, a imagem dela é irreparável na visão da senhora? Eu acho que tem uma parte que é irreparável, até porque ela está morta, né? Ela não tem muito o que fazer agora. Mas eu acho que ainda existe uma reversão. A partir do momento que você noticia que aquilo que foi publicado sobre ela é falso, ou mentiroso, ou calunioso, ou uma injúria, ou uma difamação, eu acredito que ainda dá para se voltar atrás. Se não se fizer nada, o dano é para sempre. Professor, qual a visão do senhor? Eu até como professor de responsabilidade civil, tenho que considerar que uma eventual indenização por parte de quem proliferou ou mesmo criou as notícias é cabível e é papel do direito, da estrutura do judiciário levar isso a cabo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o direito é uma parte da sociedade e uma indenização que venha daqui a 2 meses, ou 2 anos, ou 10 anos, não vai resolver todo o problema. Esse é um problema de informação e desinformação. Então, tem algo que vai para além do que uma sentença pode vir a resolver, que é noticiar o que é verdadeiro. É interessante, inclusive, ainda prosseguindo com o senhor, que a viúva e a irmã da vereadora ingressaram com uma ação na justiça. O YouTube até decidiu retirar, se anteciparam a uma eventual decisão e retirar os conteúdos. Mas isso é muito complexo, né, professor, de controlar isso? A questão do controle já era complicada, com a internet fica ainda mais complicada. No meu entender e das organizações com as quais eu trabalho na coalizão Direitos na Rede, o entendimento é que para combater desinformação, o melhor remédio é a informação. E a internet, a professora pode explicar isso muito bem, traz essa multiplicidade de vozes. Então a gente não precisa depender de o Estado ou um grande centro de mídia dizer o que está certo e o que está errado. As próprias pessoas, como foi no caso da Marielle, podem assumir esse papel, esse compromisso com a responsabilidade e divulgar as contra-informações que possam desmentir essas fake news. Professor, uma informação correta, idônea, é mais forte do que a informação falsa? Depende do contexto, né? A gente tem uma máxima no jornalismo que diz que informação ruim é informação boa. Chama mais atenção. Chama mais atenção. E no caso das fake news, elas se valem muito dessa máxima, de denegrir uma imagem para chamar atenção, para conseguir cliques. Então, às vezes, o impacto é muito maior do que a de uma informação verdadeira e positiva. Geralmente, aquela manchete que chama muita atenção, né?
que nos remete ao escândalo. São armadilhas para buscar os cliques. E aí tem um contexto até cruel, porque alguns meios de comunicação, sabedores disso, não se freiam a primeiro divulgar a notícia errada e depois divulgar uma segunda notícia se corrigindo, porque aí ele multiplica o acesso, já que a audiência é uma forma de remuneração para esses grandes veículos de mídia. Então, essa crueldade de como funciona o sistema de notícias pode ser um motor para essa difusão das notícias. Eu peço licença ao senhor e à senhora. Vamos acompanhar agora a participação da Norma da Mata. Ela é especialista em mídias sociais. Depois que a notícia está espalhada, é muito difícil você retirar. Mesmo no caso da Marielle, retirando-se os vídeos iniciais do ar, outros vídeos já podem ter sido copiados a partir daquele e vão continuar sendo espalhados. É muito difícil você controlar esse caminho que a mídia faz. Pois é, professora. Ela tem uma visão realista ou pessimista? Realista, né? Quando a gente entra no contexto da internet, talvez o professor Paulo possa falar melhor sobre isso, né? O direito ao esquecimento, por exemplo, ele vai deixar de existir. Por quê? Porque vai ter uma pessoa que vai ter aquele vídeo guardado, vai ter uma informação guardada. E, de acordo com os interesses, ela pode divulgar essa informação. Porque uma das coisas importantes que você tem aí no contexto das fake news é que hoje você não precisa exatamente dos grandes veículos de mídia. E, na verdade, os grandes veículos de mídia não são os principais difusores de fake news, mas o indivíduo comum. Porque você pode combater a origem dessa notícia falsa, porém, como ela foi bastante replicada, perde-se o controle, professor? A origem, na verdade, ela já refoge a um controle porque ela não é centralizada. Até porque o fenômeno das fake news ele é muito complexo. A gente não tem só um tipo de fake news, então elas surgem desde uma difusão inocentemente ignorante até uma produção deliberadamente equivocada. A linha entre esses dois conceitos que devem estar chamando a atenção do nosso telespectador é muito tênue às vezes? Eu acho que sempre é tênue, por isso a questão de correr atrás do prejuízo é sempre um equívoco. A nossa abordagem jurídica é sempre de tentar trabalhar com princípios, para a gente ficar na frente de como a solução vai ser dada na situação específica. Então, remover conteúdo tende a ser muito perigoso, porque não há um algoritmo automático que possa dizer o que é verdade e o que não é. Então, trabalhar não com a remoção, mas justamente com fomentar a circulação da informação de tal forma que as próprias pessoas possam, diante da notícia verdadeira, fazer essa propagação benéfica. Daqui a pouco nós vamos abordar, inclusive, se o ato de você controlar pode nos remeter ou não à censura. Mas fake news está tirando o sono da Justiça Eleitoral. Quando tomou posse, o ministro Luiz Fux expressou bem esse sentimento. Vamos acompanhar. Notícias falsas, fake news, derretem candidaturas legítimas. Uma campanha limpa se faz com a divulgação de virtudes de um candidato sobre o outro, e não com a difusão de atributos negativos pessoais que atingem irresponsavelmente uma candidatura. Apesar desse combate, não se pretende na Justiça Eleitoral tolerar a liberdade de expressão e a liberdade de informação legítima do eleitor. A liberdade de expressão para nós é pressuposto para a viabilidade de qualquer regime que se intitule verdadeiramente democrático. Professora, o ministro não exagerou não ao destacar que uma notícia falsa pode, entre aspas, derreter uma candidatura? Eu acredito que não. Acho que é muito verdadeiro, mas acho que no contexto em que ele usa o termo fake news, parece muito mais com propaganda do que com outro tipo de fenômeno. Por quê? Então, se você volta para a propaganda, porque ele está falando basicamente do discurso político em tempos de campanha, né? Então, se você volta para a questão da propaganda, você vai ver que essa é uma estratégia que sempre foi usada. Se você pegar mesmo a propaganda de guerra, ela se baseia muito na questão de você disseminar informações que são falsas. Joseph Goebbels
ministro da propaganda nazista, é o clássico exemplo, né? Aquela clássica Exatamente. frase dele, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ao mesmo tempo, a propaganda de guerra, ela produz peças que são fantásticas. Aquele cartaz recentemente famoso, né? Fique calmo e continue, né? O Keep Calm and Carry On, também é uma propaganda de guerra para acalmar a população inglesa. A questão não é impedir a propaganda. A questão é, em vez de tentar reduzir a liberdade de expressão, promover mais meios para que haja o exercício da liberdade de expressão e, assim, democraticamente, a gente conseguir combater esse problema que não é só do período eleitoral. E também é muito importante essa força-tarefa do TSE, mas ela também tem que ser olhada do ponto de vista crítico, não é qualquer solução vinda dessa força-tarefa que vai ser benéfica. Ela pode eventualmente criar algo que solucione o contexto eleitoral, mas que prejudique a sociedade como um todo. Pode engessar. Pode engessar na sua visão, eu professor? acho que nós corremos alguns riscos, né? Quando nós fazemos uma previsão de fake news ou nós tentamos evitar que as fake news apareçam. O Philip K. Dick, que é um escritor de ficção científica, ele tem um conto que fala sobre o pré-crime, né? E o pré-crime, ele acaba gerando uma sociedade que é totalitária. Eu controlo muito a força de expressão dos indivíduos e acaba que esses indivíduos não têm mais como agir. Ou então, eles são condenados por algo que eles não fizeram. Daquele filme, o Minority Report, ele materializa essa ideia, né, da ficção científica. Nós estamos caminhando para isso, na visão dos senhores, da senhora? Muitas manifestações de autoridades se mostram tristes porque a gente não consegue impedir a fabricação de fake news. Acho que a ideia da democracia não pode ser impedir que as violações de direito no todo aconteçam, mas sim a responsabilização a posteriori. Porque se você cria uma regra que impede a publicação, você não tem como garantir que ela só está impedindo as publicações equivocadas, que ela também não está jogando fora o bebê junto com a água suja. Nesse problema, um grande veículo de mídia, ou pior, um pequeno veículo de mídia que não tenha condições de enfrentar um processo judicial, na dúvida, não vai publicar uma informação que ele sabe que é verdadeira. Vai se autocensurar. Mas vai ter autocensura e nas redes sociais a gente vai ter censura privada, que é uma coisa completamente não democrática. Em vez de um juiz me dar uma decisão da qual eu posso recorrer, o administrador do Facebook vai dizer que eu não posso publicar. E aí eu choro para quem? Chora para quem, professor? Eu vou passar a bola para a senhora. Eu queria só complementar, porque também às vezes as pessoas divulgam fake news, não exatamente por uma intenção anterior à própria divulgação, mas elas divulgam muito porque aquilo casa com o universo em que elas vivem. Então, muitas vezes, a intenção não é criminosa, como, por exemplo, a gente teve agora o caso do ceticismo político, né? Com o Luciano Ayan, em que ele diz assim, nossa, eu estou preparado para a guerra política, era isso que eu estava fazendo. Mas muitas vezes você tem um indivíduo comum que ele publica porque ele realmente acredita, não porque ele tem uma intenção por trás perversa ou maligna, como a gente às vezes acha. Aquilo que ele acredita, que ele crê. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, o papo está muito bom, a gente sai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai tentar conversar um pouquinho, dialogar sobre os caminhos para evitar que as fake news se proliferem. Daqui a pouco a gente volta. De volta hoje conversando sobre fake news, notícias falsas, com a professora Rafisa Varão, da UNB, e também com o professor Paulo Renat, do Centro Universitário de Brasília, o CEUB. Professor, o senhor participou ativamente, né, da elaboração da proposta do Marco Civil da Internet. O texto que saiu dessa ampla discussão nos dá elementos, instrumentos para combater ou para conviver com as fake news? Não só o texto, né? Isso é muito importante com relação ao Marco Civil. A experiência de construção, ela traz essa informação. A nossa proposta original era que se uma notícia fosse contestada, a plataforma deveria imediatamente retirar e quem publicou poderia entrar na briga e aí o conteúdo voltaria ao ar e haveria uma disputa entre quem fosse interessado. A população se mobilizou e falou, não pode ter uma remoção imediata, um juiz tem que determinar essa remoção, porque senão você cria uma assimetria.
e quem tiver menos poder não vai entrar nessa briga para fazer manter o conteúdo. Então, vai desistir. Essa história recente nos colocou na lei, que hoje está em vigor, Lei 12.965, o Marco Civil, a regra de que um conteúdo online só deve ser removido com decisão judicial. E também há uma exceção expressa para qualquer caso envolvendo nudez ou cena de sexo, em que a própria pessoa, seja ela adulto, criança, diga, olha, sou eu nessa imagem e eu não quero que isso circule. E aí a plataforma passa a ter a obrigação imediata de promover essa remoção. O Marco Civil da internet é uma consequência da chamada Lei Carolina Dickmann, que tem a ver com nudes que vazou fotografias da atriz? Sem dúvida, está na história do Marco Civil, mas até a gente tem uma lei do ponto de vista penal anterior, conhecida como Lei de Cibercrimes, né, à época capitaneada pelo senador Azeredo, antes deputado, com algumas ideias totalitárias de que o intermediário, a plataforma de conexão ou a plataforma de divulgação do conteúdo deveria se responsabilizar. E aí é o que a gente entende como matar o mensageiro, porque se eu digo para um carteiro que ele vai ser responsabilizado, se aquilo que ele entregar for prejudicial, ele vai ficar com receio e vai ter que ler todas as cartas, e aí a gente não tem internet. Vai ter que violar a correspondência. Exatamente. É o melhor caminho, na sua visão, professora, você chamar o juiz para definir se um conteúdo ou não deve permanecer no ambiente virtual? Acho que é o melhor caminho, né? Porque em questões morais, em questões éticas, você tem que chamar a responsabilidade para aquela pessoa que está divulgando. Então, mas a gente precisa saber também qual é o grau de responsabilidade dessa pessoa naquele produto que está circulando. Eu acho que é o adequado. E a educação, gente? Talvez seja o melhor caminho na visão do senhor, da senhora, para se combater isso. Nós estamos falando de uma geração, eu tenho um filho de 7 anos de idade que já domina o ambiente virtual. Eles estão tendo um contato cada vez mais cedo com isso. Né? E a gente tem uma dificuldade grande aí também, porque os nossos pais não nos ensinaram a lidar com o celular, com o computador, porque na época deles não tinha. A gente traz, por exemplo, a experiência do que é um excesso na TV ou no videogame, a gente pode passar isso para os nossos filhos. Mas ninguém nos ensinou a lidar com o celular 24 horas por dia conectado. A gente tem que construir isso e as escolas deveriam hoje ser um espaço de modernidade para que esse tipo de ética também fosse construído. Por outro lado, a gente tem que ter o cuidado de não colocar o Estado no papel de pai. O Estado não é a minha mãe que vai me dizer o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Sou adulto, sou responsável e eu tenho que ter obrigação com relação àquilo que eu mesmo manifesto. O Estado tem que assumir o seu papel, que é de garantir direitos. Professor, não dá para terceirizar isso, né? Acho que não, mas eu acredito que as escolas poderiam auxiliar melhor nessa nossa relação com a mídia. Onde elas estão pecando? Há muito pecando? tempo. Nós tratamos a mídia como se ela não fosse parte integrante do nosso cotidiano no sentido da formação dos seres humanos, né? Nós tratamos como algo que nós consumimos, mas não como algo que participa cotidianamente da formação de um indivíduo. No passado, a mídia já era uma formadora, mas hoje os meninos andam com o celular no bolso, ou seja, o celular é parte integrante da vida dessas crianças. Como nós não tomamos uma atitude em relação a isso? Não é que a escola vai tomar o lugar dos pais, mas a escola também pode auxiliar, por quê? Porque ela não forma só um filho, uma criança, ela forma cidadãos. Pessoas que vão saber ler e ter uma visão crítica com relação àquilo que você está lendo. Não é porque aquela mensagem toca naquilo que você acredita que você vai acreditar de pronto. Temos mais uma participação que certamente vai engrandecer o nosso debate. É a Renata Miele, ela é jornalista e coordena o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu vejo com muita preocupação a criação desse GT, composto pela BIM, Exército, Polícia Federal, no âmbito do TSE, para combater fake news no processo eleitoral, né? O debate sobre notícia, jornalismo, informação não pode ser caso de polícia, né? Isso abre um precedente perigoso para a liberdade de expressão. Além desse GT do TSE, projetos de lei tipificando a distribuição de notícias falsas como crime, passíveis inclusive de detenção, têm sido apresentados na Câmara dos Deputados. Então, tratar a notícia e informação como crime, como caso de polícia, é algo muito perigoso para a livre circulação de ideias na nossa sociedade. A Renata vai até o encontro de tudo que nós estamos discutindo aqui, mas me chamou a atenção, e a senhora é jornalista também, né? Também. Notícia falsa é crime.
Mas a gente não pode, na visão da Renata, tratar o conjunto noticioso como sendo. Como equacionar isso? Como separar o joio do trigo? Eu acho que há uma divisão aí, né? Aquilo que não é crime e o que é crime, né? O crime não importa se ele é feito por um jornalista. Eu acho que ele precisa de um julgamento e uma punição. A gente tem aí na história vários casos, como o caso da Escola Base, que ficou muito famoso, que é o maior crime de imprensa brasileiro. Então, não é exatamente um atentado à liberdade de expressão você condenar um crime de imprensa. O problema é você tratar exatamente como algo que você pode controlar de forma premonitória. Controlar de forma premonitória, aí sim, você está entrando num estado de exceção, né? O que você vai considerar? Demais, o que você vai considerar verdade, o que você vai considerar mentira? Nós tivemos agora a afirmação da Dilma sobre a série da Netflix, não é isso? Em que ela falou que a série é fake news. Então, você começa a ver que o próprio termo ele já começa a ser usado num espectro tão amplo que, realmente, se você vai montar uma comissão para combater fake news, talvez o primeiro passo seja você definir o que é fake news. Senão, tudo vai passar a ser condenável ou crime. Professor. E essa questão da precisão terminológica ela é muito sensível, porque ela é muito sofisticada. A gente tem que distinguir também o que é crime do que é ilícito. Nem toda ilicitude precisa envolver restrição de liberdade, cadeia, pode envolver o pagamento de uma indenização. Essa distinção já talvez seja suficiente, porque na tipificação de um crime, tudo tem que ficar muito claro. Essa é a principiologia do direito penal, o tipo penal. E a gente não tem uma definição do que é fake news em nenhum lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil que esse problema existe. E essa é uma problemática nacional, partidária, mas também mundial, né? A gente tem a relação do Trump com a Rússia nas eleições. E todo esse debate mundial trouxe a OEA, a ONU, a se posicionar com essa preocupação. Porque a imprecisão do termo pode levar, na dúvida, à autocensura. Vamos agora comparar a participação do professor Sérgio Amadeu. Ele leciona na Universidade Federal do ABC e é representante do Conselho Gestor da Internet aqui no Brasil. Há muito tempo que as democracias elas enfrentam o problema da mentira nas disputas eleitorais. A inverdade, o exagero, é utilizado como recurso eleitoral pelos candidatos, pelos partidos. O próprio marketing enaltece demasiadamente as qualidades de um candidato, esconde os seus defeitos e faz o contrário com os oponentes. Então a democracia tem convivido com um certo grau de exagero, de inverdade mesmo, nos processos eleitorais. Agora, ele não pode conviver com a censura e não convive com a perseguição política. O grande problema é você estatizar a verdade, é você querer dizer que um grupo do Estado vai definir o que é fake e o que não é fake. Chamou atenção o termo que ele usou, estatizar a verdade. Hoje, nós corremos esse risco, professora? Eu acredito que estamos caminhando para correr esse risco, né? E é uma situação bastante perigosa, porque nós vivemos, de certa forma, numa suspensão da verdade. A verdade precisa ser validada socialmente. Mas se eu começo a interagir com uma verdade que pertence a um único grupo, eu não circulo nessa sociedade que é democrática, aquela verdade daquele grupo passa a ser a verdade absoluta. Como no caso das notícias falsas sobre Marielle, em que nós tivemos um apoio do MBL em relação às mensagens publicadas. E aquilo para o grupo que acompanha o MBL se torna uma verdade. O assustador é que pessoas que têm um nível educacional ou estão em postos-chave também tem o dedinho nervoso, compartilham sem pensar muito, né, professor? Ninguém está imune de cair na armadilha das fake news. No caso do deputado Alberto Fraga, da desembargadora no Rio Grande do Sul, que também difundiram essas notícias, a questão da responsabilização deve ficar a cargo da Justiça, de avaliar em que medida isso implica algum dano moral ou um dano patrimonial para as pessoas que foram afetadas. Mas uma questão principal aí que a gente tem que pensar é não trazer a censura, porque justamente essas inverdades foram combatidas porque muitas outras pessoas, sem medo, puderam se posicionar e informar que aquelas declarações a respeito da Marielle estavam equivocadas. O que não aconteceu, para usar o exemplo que a
professora colocou no caso da escola base em São Paulo, né, de 94. Não tinha internet naquela época, é até curiosa a data, a internet passou a ser utilizada no Brasil em 95. Então, em 94, não tinha como pessoas que conheciam aquelas famílias trazerem o seu depoimento e justamente democratizar essa construção da verdade. Só para contextualizar para o nosso telespectador, a escola base foi um clássico exemplo de uma injustiça. Os donos da escola foram injustamente acusados de molestarem crianças, uma acusação gravíssima. Por diversos grandes veículos. E foi um divisor de águas, né? Sim, o jornalismo hoje tem essa vivência como um aprendizado, isso sem dúvida. A questão que a gente tem que entender também é, ok, o jornalista que edita uma matéria, que publica uma matéria, tem o seu nome, a gente consegue saber quem é. Na internet isso é diferente? Não exatamente, porque hoje um dos debates que corre em paralelo com as fake news é a da proteção dos dados pessoais. Então, a gente tem um escândalo também aí, muito recente, a respeito do Facebook acessando diversos dados dos seus usuários. Então, a gente tem também que não ter o cuidado de tratar as fake news como uma porta aberta para essa perseguição, para essa totalização do ponto de vista da comunicação. Professora, a senhora faz parte de um grupo interessante, um projeto SOS Imprensa. Exatamente. A imprensa hoje precisa de socorro? Isso. Na verdade, o nome do projeto ele vinha porque ele auxiliava vítimas da imprensa, né? Mas o projeto hoje ele está com 20 anos e já mudou bastante. Uma das frentes do projeto na atualidade é o que a gente chama de SOS Escolas, em que os alunos vão para as escolas justamente ajudar meninos que estão na adolescência ou na infância a combater fake news, mas não no sentido de proibir fake news, no sentido de identificar e saber se relacionar com aquele conteúdo. Então, nós vamos para as escolas e damos uma aula em que esses alunos das escolas públicas, eles aprendem como eu me relaciono com esse conteúdo, como eu consigo perceber se ele é verdadeiro ou falso. A educação, neste caso, parece ser o caminho do sucesso, né? De motivar futuras gerações a lidar com essa realidade, não censurar, mas saber interpretar, ler, interpretar e identificar o que é bom, o que é ruim, separar o joio do trigo. Eu agradeço muito as participações do senhor e da senhora. E se você quiser mais informações do nosso programa, acesse o site da TV Brasil. Nós retornaremos na próxima segunda-feira, a partir das 10h15 da noite. Até lá.